Hoje nós vamos falar sobre propósito. E eu tenho quase certeza que você deve ter sentido um abusinho aí, em algum momento da sua vida, dessa palavra, propósito. Porque a galera usou de uma forma tão louca esse negócio de propósito que a gente criou foi abuso. Porque começou a aparecer um negócio que era inalcançável, né? Então a aula de hoje é para quebrar esse paradigma aí na sua mentalidade, para você entender de verdade o que é propósito e como encontrar o seu, como trabalhar com propósito. Eu quero que você comece já esse entendimento de propósito sabendo que o fato de você ter um propósito, trabalhar com propósito, não vai fazer você ir feliz para o trabalho todo dia. Ou você amar todas as atividades que estão envolvidas no trabalho. Não, vai ter dia que você não vai gostar. Vai ter dia que você vai estar chateada e você não vai querer ir trabalhar. Mas o propósito, ele vai lhe ajudar a entender por que você vai, mesmo sem querer. Todo mundo precisa ter propósito? Não, nem todo mundo tem um propósito no trabalho. Eu vejo muita gente criticando, às vezes quando alguém diz eu trabalho só por dinheiro. Mas, gente, não é errado trabalhar por dinheiro, não. Se trabalhar por dinheiro, pela remuneração no fim do mês, lhe motiva, lhe deixa alegre, lhe deixa satisfeito em trabalhar, tá tudo certo. Porque às vezes eu sinto que essa procura desesperada demais pelo propósito pode até ter um efeito contrário. Porque você fica tão triste porque você não conseguiu encontrar o seu propósito, que você não tem motivação nem para fazer o que você já faz. Você não consegue nem olhar para o seu trabalho atual e procurar o propósito dele. E eu lhe digo que todo e qualquer trabalho pode ter propósito. Qualquer coisa que você fizer pode ter propósito, porque o propósito não está na atividade em si. Ele está na percepção que você tem sobre a sua atividade. Tudo é a forma como a gente olha para o que a gente faz. Se a gente consegue perceber que a gente ama o que a gente faz, ou uma parcela do que a gente faz, que isso ajuda alguém, ajuda a sociedade de alguma forma. Se você está recebendo por isso, e você sente que você é boa no que você faz, às vezes só falta você olhar para qual o propósito dessa tarefa. Mas eu quero que você entenda isso. Nem todo mundo precisa encontrar um propósito. Não é Ave Maria, Larissa, se eu não encontrar, se eu não entender qual é o meu propósito, eu nunca vou ser feliz. Não é assim. Você pode ser feliz trabalhando com qualquer coisa, só exercitando de que forma você olha para esse trabalho. E aqui eu trouxe até essa frase que eu gosto muito, que diz que trabalhar com propósito é perceber sentido no que você faz e no resultado do que você faz. Tipo, às vezes a tarefa é muito chata. Você tá no seu trabalho fazendo uma tarefa que é um porre. Mas quando você consegue se perguntar e ter a resposta, né? De que como essa tarefa chata faz sentido ou resulta em alguma coisa que faz sentido, você consegue entender propósito nessa tarefa e ter força e motivação para concluir ela. Então agora eu vou apresentar 3 passos que você precisa seguir, 3 coisinhas que você precisa encontrar, são requisitos para que você tenha um trabalho com propósito, certo? Então a primeira coisa para ter um trabalho com propósito é encontrar os seus talentos. Talento é aquele que você faz com amor, com empolgação, com entusiasmo, que você faz bem. E talento não é só dote artístico, não. Você pode identificar seus talentos em várias outras coisas, em várias outras atividades. Para encontrar um talento seu, você vai se perguntar: que ajuda eu posso dar ao mundo de uma forma especial e única? O que você pode fazer que é só você que faz do seu jeitinho? Outra pessoa pode até fazer, mas que você tem o seu jeitinho único de fazer e de contribuir. Esse é o seu talento. A segunda etapa do trabalho com propósito é entender qual é a contribuição que o seu trabalho traz. Como eu posso contribuir mais fazendo isso que eu faço ou fazendo uma transição para outra atividade? Como eu posso contribuir mais para alguém, para uma pessoa específica, para a sociedade, para um grupo de pessoas? Sempre se pergunte qual a contribuição que o meu trabalho traz. E o terceiro passo é coragem. Para encontrar um trabalho com propósito, você precisa ter coragem, você precisa entender e identificar que riscos eu estou disposta a correr para alcançar esse trabalho com propósito. Porque muitas vezes você faz todas aquelas perguntas e você não consegue perceber propósito no seu trabalho atual.
Então você precisa ou trocar de trabalho dentro da sua empresa, ou fazer uma transição para outra carreira, ou mudar de empresa, e tudo isso envolve risco. Toda mudança envolve risco. Então você precisa se perguntar que riscos você está disposta a enfrentar para encontrar esse trabalho com propósito. Então, só recapitulando, para ter um trabalho com propósito, você precisa de talentos, contribuição e coragem. Tudo bem, Larissa, achei lindo, mas não consegui ainda identificar como aplicar isso na prática, no meu dia a dia. Como visualizar o propósito do meu trabalho nas minhas atividades corriqueiras. Bora lá, que eu trouxe uma lista com 12 ações para você fazer no seu dia a dia, na sua rotina, para conseguir ver propósito no seu trabalho. Primeiro, trabalhe com algo que gere impacto positivo direto. Porque quando você executa uma atividade que tem um impacto direto no dia a dia, se torna mais fácil perceber propósito, né? Por exemplo, se eu trabalho em uma empresa de meio ambiente que recupera áreas degradadas, ou se eu trabalho num hospital, ou numa ONG que ajuda moradores de ruas, todos esses trabalhos têm um impacto mesmo no dia a dia, você vê quem é que você está ajudando. Então isso torna a percepção de trabalho mais fácil. Segundo, foque nas possibilidades de aprender e se desenvolver. Sempre que você for fazer qualquer atividade, qualquer tarefa no seu trabalho, se pergunte: como eu posso aprender mais a respeito disso? Como eu posso me desenvolver dentro desse ambiente de trabalho? Isso ajuda você também a ter uma visão de propósito, que vai ser uma visão de propósito voltada para o seu crescimento pessoal e profissional. Crie uma rotina de trabalho agradável para você. Olhe, quando você trabalha num lugar que você não gosta, tudo fica mais difícil. Você tem bode de ir trabalhar de manhã. Então, por exemplo, se você tem uma mesa organizada, se você coloca fotos da sua família, muita gente faz isso, não é só pra ficar decorado, não. É porque você torna um ambiente mais amigável, quando você bota uma foto da sua mãe, do seu marido, do seu pai, das pessoas que você ama. Quando você tem um ambiente que esteticamente lhe agrada, tudo isso lhe ajuda a trabalhar cada dia mais com propósito. Trabalhe em uma empresa com a qual você concorde com os valores. Isso é muito sério, porque por mais que a gente faça uma atividade às vezes que a gente ama, eu ouço muitas pessoas dizerem: ah, mas eu amo o meu trabalho, mas não amo a empresa que eu tô. E muitas vezes é exatamente por isso, porque os valores da empresa não estão alinhados com as coisas que você acredita. Então, busque sempre trabalhar em lugares que tenham valores semelhantes aos seus, porque isso vai lhe ajudar muito a ter um trabalho mais agradável. Doe uma quantia do seu dinheiro para ações sociais. Às vezes, quando você não consegue perceber propósito direto no seu trabalho, se você pega uma parte da sua remuneração e usa para ajudar outras pessoas, isso aumenta o seu sentimento de contribuição, porque você vai olhar e pensar: eu trabalho para receber essa remuneração e eu uso essa remuneração para ajudar pessoas. Então, é muito bom fazer esse tipo de atividade, principalmente quando você trabalha em um lugar que você não consegue ter a percepção das 3 etapas que a gente falou antes. Equilibre o seu tempo de trabalho com hobbies que você gosta, porque a vida não é só trabalhar, né? Então, para quem é workaholic aí, que eu confesso que é uma coisa que me aflige até hoje ainda, eu tento equilibrar. Eu tenho consciência de que não é só trabalhar, mas às vezes é difícil, né? Quem é workaholic vai entender. Mas a gente precisa equilibrar os momentos de trabalho com os momentos de diversão. A gente precisa das recompensas imediatas. Use uma parte do seu dinheiro para realizar seus projetos e os projetos de quem você ama. Se você ama viajar, se a sua mãe tem um sonho de ter alguma coisa em casa ou conhecer algum lugar, e você começa a pegar uma parte do seu dinheiro para realizar esse tipo de coisa, também ajuda a você perceber propósito no seu trabalho. É a mesma questão de doar uma quantia de dinheiro. Quando você começa a usar esse dinheiro que você recebe do trabalho para viver a vida que você sempre sonhou, isso lhe dá muito mais vontade de trabalhar, entende? Dedique tempo a trabalhos voluntários. Aqui se enquadra também na mesma questão da doação de dinheiro, mas às vezes não sobra dinheiro para doar, né? Às vezes o dinheiro tá curtinho. Então, pegue um pouquinho do seu tempo e invista em ajudar as pessoas. Esse senso de contribuição ajuda muito a gente a se manter motivado. Todo dia depois de trabalhar, se pergunte: quem eu ajudei hoje? Você pode ter ajudado uma pessoa de fora, um cliente que você atendeu bem, um colega que estava mal e você conversou com ele. Então todo dia se pergunte: eu ajudei alguém hoje? Quem? Como? Isso vai fortalecer você e deixar seu coração quentinho para trabalhar de novo no dia seguinte. Faça do seu ambiente de trabalho mais agradável. Essa tarefa é parecida com aquela de criar um ambiente agradável, mas aqui é no sentido de você se relacionar bem com as pessoas.
Quando você trabalha num ambiente pesado, vamos dizer assim, é muito difícil, né? Converse com seus colegas, coloque uma musiquinha, vão na copa na hora do descanso, se relacione com eles, faça a convivência ser legal no trabalho. E aí todo dia você vai ter, todo dia não, né? Também é mentira. Mas você vai ter mais vontade de estar ali naquele lugar. Viva seu trabalho com foco no momento presente. Esse é um grande desafio para todas nós. A gente tende, o nosso cérebro, ele é muito focado no futuro. Porque o futuro é incontrolável. Não está dentro do nosso poder determinar o que vai acontecer no futuro. Então a gente desgasta muito tempo pensando no futuro e esquece do presente. Então se você exercitar a atenção ao que você está fazendo agora, os dias vão se tornar mais leves. Porque você vai sentir a satisfação de terminar tarefas, de fazer as coisas bem feitas, em vez de ficar só pensando no futuro, no amanhã, no depois de amanhã. E se você estiver infeliz, planeje e faça a sua transição de carreira. Se você fez todas essas atividades e você não sentiu que melhorou, que você se sentiu mais animada para ir trabalhar, então, minha amiga, tá na hora de você partir para a próxima. Então, se planeje, se organize, se conheça, para você entender o que de fato vai lhe realizar, o que de fato vai fazer você ser mais feliz profissionalmente. Se planeje e mude. Às vezes é preciso e é preciso de verdade. E para encerrar nossa aula, mais uma frase para vocês refletirem aí em casa. Em vez de buscar desesperadamente pelo propósito correto, aproveite o processo. Aproveite cada dia. Entenda sua contribuição cada dia. Comemore as pequenas vitórias. E o propósito vem como consequência disso. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo.